Olá! Hoje a gente vai fundo aqui nos comentários de um capítulo bem legal, Êxodo 36. Isso aí. O foco é como o tabernáculo foi construído na prática, sabe? E tem uma parte surpreendente sobre as doações do povo e, claro, a habilidade dos artesãos. Uhum. A ideia é a gente desvendar como essa generosidade toda, essa coisa coletiva e as habilidades individuais, como tudo isso virou realidade ali na construção. Ok, vamos lá então. Exato. É aqui que a coisa acontece mesmo, sai do papel, né? E o texto já começa falando dos líderes da execução, Bezalel e Oliabe. Ah, sim. E outros homens habilidosos que, segundo a narrativa, receberam uma capacidade especial de Deus para fazer tudo certinho conforme o plano. Versículos 1 e 2 já trazem isso. E a ação começa, tipo, com Moisés entregando o material, as ofertas que o povo deu para essa turma que ia trabalhar. Certo. Mas aí, aqui que a história fica interessante de verdade. O texto fala que, mesmo depois de entregar o material, o povo continuava chegando, toda manhã, com mais oferta voluntária. Não parava. Não parava mesmo. E chegou num ponto, assim, que aconteceu uma coisa bem fora do comum. O quê? Os próprios artesãos, sabe? Eles tiveram que largar as ferramentas, parar o trabalho e falar com Moisés. Sério? Pra quê? Para dizer, olha, Moisés, o pessoal está trazendo muito mais do que a gente precisa para a obra. Tipo, eles estavam recebendo doação demais. Nossa, que situação! Eles estavam então sobrecarregados de material. Exatamente. E tem uma nota interessante no comentário que a gente está usando, que compara essa liberalidade toda. Diz que foi algo excepcional. Compara até com o tempo do rei Ezequias, séculos depois, sugerindo que essa empolgação toda para doar não era algo que se via sempre. Faz sentido. E como Moisés reagiu a isso? A esse excesso de generosidade? Então, o fascinante é a atitude dele. Ele não teve escolha, né? Teve que mandar um aviso geral por todo o acampamento. Um aviso. Sim, uma ordem oficial mesmo, pedindo para os homens e mulheres pararem de trazer ofertas. Pararem? Tiveram que frear o pessoal? Imagina só, ter que colocar um freio na generosidade do povo. E o resultado, como o versículo 7 confirma, foi que o material não só deu, como assim, sobrou. Tinha mais do que o suficiente. Uau! Então, com material de sobra garantido, né? Como é que esses artesãos tão habilidosos, como eles fizeram para construir algo tão complexo? O texto começa a detalhar, né? Isso. Aí entra nos detalhes da construção. Começa pelas cortinas internas. O coração visual do tabernáculo, pode-se dizer. Aquelas de linho, né? Exato. Linho fino, um material nobre. E as cores? Azul, púrpura, carmesim. E o detalhe dos querubins bordados. Figuras de anjos, né? Um trabalho artístico bem detalhado, imagino. Com certeza. Exigia muita perícia. E elas eram unidas umas às outras com laçadas azuis e colchetes de ouro. Delicado, precioso. E por cima disso ainda vinham outras camadas, certo? Para proteger. Sim, tinha uma outra tenda, feita de pelos de cabra, mais resistente provavelmente. E depois, coberturas de peles por cima de tudo. Peles de carneiro e peles finas, diz o texto. Talvez algum animal marinho. Para proteger da chuva, do sol. Provavelmente, um sistema bem pensado para proteger o interior. E sustentando tudo isso, a estrutura, de madeira de acácia. Madeira de acácia, conhecida por ser durável, né? E coberta de ouro. Exato. O ouro ali, certamente com um simbolismo forte, né? De santidade, de valor. Eram tábuas verticais, grandes até. E como elas ficavam em pé? Elas se encaixavam em bases maciças de prata. 2 bases para cada tábua. Pensa na quantidade de prata só para isso. Nossa, devia ser impressionante. Quantas bases eram no total? Muitas. O texto detalha. 40 para o lado sul, 40 para o norte, 16 para o fundo. São 96 bases de prata só para as paredes. A escala era grande. E para unir as tábuas na horizontal? Tinham as travessas, também de acácia, também cobertas de ouro. Elas passavam por argolas nas tábuas e uniam tudo, dando estabilidade para o conjunto. Uma engenharia bem interessante para a época. Entendi. E para finalizar a descrição, tem os véus, né? Sim, os véus. O principal era o véu interno, separando o lugar santo do lugar santíssimo, a área mais sagrada de todas. Feito com o mesmo material rico das cortinas?
Linho, cores, querubins. Isso mesmo, e ficava pendurado em 4 colunas, também de acácia cobertas de ouro, com bases de prata, reforçando essa ideia de separação de um espaço muito especial. E tinha mais uma entrada, né? Sim, um reposteiro para a entrada da tenda. Também de linho colorido bordado, mas esse ficava em 5 colunas, com capitéis de ouro e bases de bronze. Um pouco diferente. Tá, então, resumindo um pouco, o que a gente tira disso tudo? Temos essa combinação de habilidade artesanal que eles viam como inspiração divina, Uhum. uma generosidade do povo que foi tão grande que precisou ser contida, Inacreditável, né? e a execução super cuidadosa de uma estrutura complexa, cheia de detalhes, de simbolismo nos materiais. Exato. E isso leva a gente a pensar, né, o que todo esse esforço coletivo, essa coisa massiva e essa precisão quase obsessiva nos detalhes, como está descrito, o que isso pode sugerir sobre o valor, a centralidade que aquela comunidade dava para esse espaço de adoração, que era móvel ainda por cima. É uma ótima reflexão. E levanta uma questão importante, né? Pensar como essa dedicação toda, essa coisa extrema, tanto em oferecer os bens quanto no trabalho manual minucioso, como isso reflete a relação daquela comunidade com o sagrado, com a percepção deles de Deus naquele momento histórico específico. Fica aí algo para a gente pensar a respeito.